Fala galera, tudo beleza com vocês? Rafão na área. Deixa eu dar uma dica muito legal aqui para vocês. Vocês sabem a diferença do advérbio para o adjetivo? Quando a gente usa esse adjetivo de maneira adverbializada e tudo mais? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando eu falo assim, ele é alto e ele fala alto, aqui você vê de uma maneira bem tranquila, acredito eu, certo? Porque ele é alto, que você vê como uma característica dele, ele fala alto e que você vê a modificação em relação ao verbo, certo? Então aqui você vê quem modifica verbo é advérbio e quem é característica de um substantivo, de um pronome, até mesmo de uma oração, é um adjetivo. Certo ou não? Beleza. Mas eu vou te dar uma ferramenta para você utilizar que eu acho que vai ser um pouquinho legal para você, que é a ferramenta de você entender que advérbio é uma palavra invariável e adjetivo é uma palavra variável. Quando eu falo que o advérbio é invariável, significa que ele não vai sofrer alteração em gênero e número, e o adjetivo vai sofrer variação em gênero e número, ou seja, do masculino para o feminino, do singular para o plural, beleza? Quando eu falo que ele é alto, se eu trouxer para cá um ela, ó, você concorda comigo que esse alto vai variar em gênero e vai virar alta? Característica do adjetivo. Se eu trago que ele fala, agora, se eu trocar do ele por ela, aqui, você concorda comigo que aqui continua alto? Sim, não variou. Característica do advérbio. Se eu jogar no plural, elas são altas. Variou. Se eu jogar no plural, elas falam, ó, o verbo acompanha, mas aqui continua alto. Por quê? Porque o advérbio não varia. Show ou não, beleza? Acredito que isso seja a melhor perspectiva para você treinar quando você pegar questões assim, ó. Ele bebia quieto o drink feito pelo rapaz. Aí a questão pode perguntar, esse quieto é uma característica dele ou é o modo como ele bebia? Que aí seria adjetivo, é uma característica, e advérbio é o modo. Se você ficar aqui, não, é uma característica dele, é o modo como ele bebia, você vai ficar aqui o dia inteiro, você não vai resolver isso. Concorda comigo? A ideia é o seguinte, beber é um verbo de ação. E aí, se você pegar algumas gramáticas do Bechara, do Celso Cunha, eles vão trabalhar que você pode ter predicativo, tá? Você pode ter predicativo. Se você tiver um verbo de ação e esse termo que vem depois, expressar uma característica que acontece junto ao verbo. E aí é uma dica para ser predicativo, tá? Então, por exemplo, ele bebia quieto. O fato de estar quieto acontece junto ao fato dele beber. Então, a chance disso aqui ser predicativo é muito maior, tá? É uma dica que eu consigo passar aqui para vocês também. Agora, essa dica eu acho que é uma dica muito técnica, uma dica de uma, como eu posso dizer, de um nível um pouquinho mais elevado que talvez na hora da prova não te dê segurança. Então, ele bebia quieto, ela bebia, vamos variar. Ela bebia quieto ou ela bebia quieta? Ela bebia quieta, certo? E aí, como esse termo aqui está variando, esse termo aqui tem caráter adjetivo e não adverbial. Então, se você tiver em dúvida na hora da prova, o que você vai fazer? Varia o termo. Se ele variar em gênero, variar em número, ou seja, feminino ou plural, ele tem uma ideia adjetiva e não adverbial. Olha essa questãozinha que eu trouxe para você. A palavra pensativo na oração esse anjo de Albert voa pensativo exerce a função sintática de, aí aqui é onde mora o perigo, porque ele está perguntando função sintática, predicativo do sujeito ou adjunto adverbial de modo. Essa é a grande dúvida, por isso que eu estou trazendo essa áudio para vocês. Porque se você falar para mim que ele é predicativo, ele vai ter função adjetiva. Se você falar para mim que é adverbial de modo, então a função adverbial de modo, ele vai ter papel adverbial. E quando eu falo voa pensativo, voa é uma ação. E o fato de ser pensativo acontece junto a essa ideia de voar. A chance de ser predicativo é muito grande. Beleza. Mas para eu confirmar isso aqui, eu vou colocar aqui esse anjo, eu vou colocar essa abelha. Essa abelha de Albert voa pensativo? Não, a abelha voa como? A abelha voa
pensativa. Se o termo está variando, ele tem caráter adjetivo, que é uma característica do anjo, que é sujeito da oração. Gabarito, letra B, predicativo do sujeito. Beleza? Vocês conseguiram entender a dica? Se vocês gostaram, inscreva-se no canal, ativa o sininho, deixa o like, envia para os amigos, ajuda bastante. Valeu, galera. Tamo junto e até a próxima.